Amores, foi mês passado, Malu? Todo mês, né? Tá terrível. Amores, na página 30, a gente vai ver a estrutura populacional, tá bom? Então, essa estrutura populacional tá difícil, olha, tô meio enrolada aqui. Populacional, ela traz pra gente dados importantes em que a gente vai conseguir identificar as necessidades da nossa população e da nossa sociedade em como um todo, tá bom? Não só isso a gente vai estudar, mas também as condições de vida de cada um, quantos membros da família, quantidade de filhos por pessoa. Por que a gente precisa estudar isso mesmo? Porque o governo precisa se estruturar para as necessidades da população. É isso que eles fazem? Deveriam. Não sei se fazem. Acho que não, senão não tinha tanta gente morando na rua, mas é isso, né, produção? Então vamos lá. Essa aqui, vocês estão vendo a primeira pirâmide, tá? Essa pirâmide aqui, ela vai possuir, não é verdade? Na horizontal e a vertical. Esse gráfico, ele tá mostrando a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Vocês estão vendo que esse gráfico, ele parece uma pirâmide, não é isso? Sim ou não? Sim, então tá. Exato. Então, aqui na meiota, né, que eles colocaram, a gente tá vendo a idade dessa população. Olhando o gráfico, a gente já consegue ver que é uma população jovem, não conseguimos? Sim. Sim, a gente consegue ver. Olha como a base está bem larga. Parece, Thiaguinho. Olha como a base está bem larga, tá? A base está larga porque a quantidade de pessoas jovens é muito superior. Então, a gente vai ter aí um tipo de gráfico de países pobres, tá, amores? Por quê? Porque quanto maior a base e menor o topo, isso significa que as pessoas aqui, ó, elas estão tendo menos acesso à saúde. Por quê? As pessoas não vivem muito tempo, olha só. Olha os 50, 55, ou 60. Os 65 chegam a uma derrota aqui, tá vendo? É bem baixo em comparação às outras pessoas. Então, o que a gente pode dizer? Como a população idosa requer mais cuidados médicos e por não ter acesso, a estimativa de vida deles vai ser menor. Então, a gente só de olhar nesse gráfico consegue ver que a saúde não tá legal dessa população. Tá vendo como é importante a gente estudar a idade? Porque a gente consegue dizer os problemas populacionais dela. Só de olhar um gráfico para saber quantas pessoas tem de cada gênero e cada idade, certo? Então, daí a gente já vê que precisa de uma qualidade da saúde muito melhor. Podemos dizer também que o saneamento básico vai estar precário, por quê? Porque se as pessoas estão ficando mais doentes, necessitando mais da ajuda da saúde, isso quer dizer que elas não estão tendo acesso a um saneamento muito legal, um saneamento muito bonito. Olha aqui, só vou botar aqui no vídeo, gente, para o pessoal ver o gráfico. Tranquilex aqui, né, amores? Aqui, pronto. Ok. Então, vamos lá. Aqui, esse parágrafo só vai estar falando como ler o gráfico, mas eu acho que todo mundo entendeu como é que lê esse gráfico, né? Tranquilo. Se eu botar esse gráfico aqui na prova, vocês vão arrasar. Não é prova, né? É uma atividade que a gente tá fazendo agora nesse período de quarentena. Então, vamos ler. Vamos ver. Aqui ele tá falando. Bababá. Então, olha só. Então, o gráfico ou a histograma organiza a população de determinado local atendendo os seguintes critérios. Essa parte aqui a gente vai grifar, tá bom? Então, olha só, a gente consegue dividir a população por faixa etária e por sexo. A gente também vai conseguir ver, né, como comporta cada sexo na sua idade. A gente também vai ver quanto maior a barra inferior, mais a faixa etária vai ser menor, né? Então, as pessoas vão ser mais jovens. Também a gente vai olhar para o gráfico e a gente vai deduzir de imediato que há mais
se há mais idosos do que jovens ou crianças, o que tem mais dentro da sociedade. Então, esses são os 4 pontos principais do histograma, tá bom? Quando eu estou falando de histograma, estou falando desse gráfico onde vai ter uma análise da população por faixa etária. Digno, muito digno, extremamente digno. Todo mundo grifou? Digno, não, você tem uma frase, professora, sempre eu grifei. Você tem umas frases, né? É pra ver se acorda vocês, que de manhã é difícil. Ok, vamos lá. Tudo bem, então. Tipos de pirâmide etária. Agora sim, a gente vai ver os tipos. A gente vai ver... Oh, meu Deus do céu, esse negócio sai sozinho. Não sei se ele sai sozinho ou se eu que aperto alguma coisa que não devia. Aqui a gente vai ver um outro tipo de gráfico. Olha só. Tá vendo a base? Ela tá mais contraída. A parte da juventude, seus 19 aninhos, 20 aninhos, vai estar maior. E o topo vai diminuindo um pouco, né? Conforme vai subindo ali. Então, a gente tá vendo um gráfico aqui de coxinha, não tá não? Faz essa coxinha, dá até fome agora, gente. Tem uma coxinha, exatamente. É uma coxinha, gente. Quando a gente olha esse tipo de gráfico, ele vai revelar o que pra gente? Que essa população, ela está num período de transição. Então, eles estão passando de uma população jovem para uma população mais madura, com mais idade, tá bom? Porque está nascendo menos pessoas, certo? E a quantidade de pessoas jovens está maior da idade adulta, né? Seus 14 ali, pelo que eu tô vendo aqui, tem mais no de 14, né? De 10 a 14 anos. Mas a gente já viu uma diminuição no nascimento dessas crianças. Lembre-se, essa parte que tá de 10 a 14 anos, um dia ela já esteve ali na base, amores. Um dia elas tinham de 0 a 4 anos, tá bom? E elas estão subindo, a tendência é elas subirem aí. Se elas conseguirem viver mais, elas vão deixar a pirâmide igualzinha. Caso contrário, aí vai dando uma diminuída. Mas a gente consegue ver que ela vai parecer uma conchinha, então ela está num período de transição, onde daqui um tempo a população idosa vai ser maior que a população jovem. Certo? Vão ter vários tipos de coxinha, gente. Esse aqui tá mais pro jovem, né? Mas às vezes a coxinha vai estar ali pros seus 45 anos, vai estar pros seus 40, tá? Então a coxinha, ela vai mudando aí o formato dela. Professora, eu sei que a gente tá falando de geografia e tal, mas agora bateu uma vontade de comer uma coxinha. Pois é, menino. Não posso dar essa matéria que eu também fico. Vamos lá. O formato das pirâmides etárias revela características da população quanto ao número de crianças, crescimento vegetativo, número de idosos, como este gráfico particular. Sorry, seu Pedro, esqueci, ó, esse aqui a gente vai grifar também. Então, o formato das pirâmides vão dizer o que pra gente? Qual o número de crianças? Se teve crescimento vegetativo? Se tem muitos idosos? Esse tipo de coisa. Tudo isso o gráfico vai contar pra gente. Pode ler, senhor Pedro. Perfeitamente. Por exemplo, se a base da pirâmide é alta, com um elevado número de crianças, nós temos um crescimento vegetativo elevado na população estudada. Por outro lado, conforme a base da pirâmide vai diminuindo e o centro ou o topo aumentando, nós temos uma população cujo crescimento vegetativo era alto, está caminhando para moderado ou baixo. Uhum. E dessa forma, a pirâmide é conhecida como transição. Estrutura populacional passando de uma fase para outra. Conforme o crescimento vegetativo diminui ainda mais e a expectativa de vida aumenta, nós passamos transição de uma estrutura populacional jovem para uma idosa. Uma pirâmide como essa é associada ao maior ou menor grau de desenvolvimento econômico de um país. Geralmente, os países economicamente desenvolvidos possuem uma pirâmide populacional com base mais estreita e meio topo mais largos.
Pelo contrário, nos países economicamente em desenvolvimento, a pirâmide tende a ter uma base larga do crescimento vegetativo, que é o crescimento vegetativo, e um topo estreito, pequeno pequeno número de idosos. Amores, a gente vai grifar tudinho que tá aí. Por quê? Porque ele está contando pra gente o que a gente vai ter dentro das pirâmides. Por isso que as pirâmides, elas são tão importantes para nossa análise, porque só de olhar, bater o olho nela, a gente já consegue dizer um monte de coisa sobre a população, sobre o país estudado. Certo, amores? Esse aqui a gente vai grifar tudinho. Até idosos. De um formato até idosos. Inclusive, amores, vocês podem colocar um amor, um chuchuzinho, um aqué, um amor nessa página, certo? Um aqué, por que é isso? Não sei também. É coisa que eu inventei da minha cabeça. Então, aqui a gente vai ter os tipos de pirâmide, vocês estão vendo? Olha aqui que bonitinho. A gente vai ter as características comuns desse tipo de pirâmide. Então, aqui, a gente vai ter, então, características comuns desse tipo de população. Uma alta natalidade, alta mortalidade, baixa expectativa de vida, pequena parcela econômica ativa e países subdesenvolvidos. Já na de transição, a gente está no aumento da natalidade, queda da mortalidade, média expectativa de vida e países em desenvolvimento. Já a idosa, a gente vai ter ali a queda da natalidade, queda da mortalidade, aumento da expectativa de vida, população economicamente ativa e países desenvolvidos. Nesse quadro, a gente também vai poder dar um coração aí nele para a gente entender melhor essas pirâmides. Tá vendo? A pirâmide, ela vai dizer muito sobre a gente. Tá vendo que a do meio parece a coxinha também? Ela não tem o exato formato daquela coxinha que a gente viu no... né? Mas a gente vai ter ali uma associação com isso, com esse formato assim, que a idade média ali, a jovem, ela tá maior do que a sua natalidade. Então, a gente vai ter um processo de transição ali. Enquanto a outra, que parece um Yakult, a gente vai ver que o número de idosos é bastante considerável, olha ali. Não tá tão ruim, né, a população idosa assim. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Uma garrafa perfeita isso aqui. Uma garrafa, é verdade. Então, a gente vai ter, no Brasil, qual pirâmide? O que vocês acham que a gente vai ter no Brasil? Eu acho que... a do meio, a adulta, ou de transição. Sim, nós somos um país em desenvolvimento, tá, amores? Então, a gente vai estar desenvolvendo. A gente ainda é um país que é considerado subdesenvolvido, porque a gente ainda depende da indústria de fora, mas a gente tem uma grande importância comercial lá fora, tá bom? O Brasil tinha tudo para ser um país de primeiríssimo mundo. A gente tem muito recurso natural, tem muita riqueza natural, tem muita coisa bonita. O que nos impede, meus amores? A corrupção nos impede de ser um país topíssimo, coisa rica, entendeu? É isso. Literalmente rica, né? Literalmente rica. Oi? Uma coisa literalmente rica. Riquíssima. Certo, amores? Então vamos lá. Opa, já entrou no Vamos Fazer? Mas não vamos fazer não, eu vou deixar de lição de casa, tá? Página 33, 34 e 34. Já anotaram aí? Lição de casa. Certo, chuchus? Porque, na verdade, esses exercícios, deixa eu até dar uma olhadinha aqui neles, se vocês vão ter alguma dificuldade. Mas eles vão falar basicamente isso que a gente acabou de fazer. Eles vão fazer uma análise, vocês vão fazer uma análise nesses gráficos. É só olhar o gráfico, gente. Coisa rica, coisa fácil de se fazer, tá? E falar pra mim o que os gráficos estão dizendo, o que eles estão apontando. Então, vai ser muito facinho, vai ser bem tranquilo, certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer agora, na página 35, o Geografia e Arte, tá? Então, vamos lá. Vou apresentar de novo para vocês.
Então, vamos ver aqui as representações da população, né? No Geografia e Arte. Vamos ver como que eles vão relacionar isso à arte. Além da representação da população dos povos em pirâmides, é possível representar também a população em mapas. Observe, olha só, aqui a gente está vendo da região sul, não é isso? Ali? Muito bem. Então, a gente vai ter aqui. Perceba, no entanto, que a representação da população na pirâmide etária acima, idade, gênero, quantidade absoluta, traz mais dados do que os trazidos pelo mapa. Aqui, a gente só vai ter uma ideia de pessoas, né? Onde vivem, onde é mais vazio, onde é menos. Agora, na pirâmide, a gente consegue ver muito mais detalhes, mais riqueza de detalhes, né? Essa pirâmide que a gente está vendo aí, ela é uma pirâmide de jovens, de transição ou de idosos? De transição. Transição, tá vendo? Olha ali, nossa coxinha. Certo? Então, pelo gráfico, a gente vai ter muito mais detalhamento de coisas, vai ter muito mais informações, certo? Mas observe que nas representações a seguir temos outras características das populações traz e dados que não estão na pirâmide nem no mapa. Então, o que a gente consegue ver nessas fotos, gente? A gente não tá conseguindo ver a cultura desse povo, não? Sim, é isso que a gente tá conseguindo ver. Sim, aqui na primeira foto, porque a gente é brasileiro e a gente sabe, a gente já não sabe que eles estão torcendo pra seleção brasileira numa Copa do Mundo, não. Só de olhar essa foto é a primeira coisa que a gente pensa, não é não? Agora, na segunda foto ali, que a gente vai estar com os tamborzinhos ali, que época do ano vocês acham que eles estão? Carnaval? Também acho, dona Lorena. A gente já vem logo o carnaval. A terceira foto, o que a gente vê? É capoeira. Capoeira, meus amores. Olha aí. Uma coisa muito importante, uma capoeira. E na quarta foto? A manifestação contra o governo que não sabe administrar o Brasil. Protestos, né? Não sei se é contra o governo. Deixa eu ver. Tem umas coisas ali. Somos filhos da... Não dá pra ver direito. Revolução, olha aí, muito bem. Tá vendo? Reivindicando um povo que luta, não dá essa impressão? Então vamos ver o que ele vai perguntar. Vamos lá. Opa. Ah, não tem nada aqui. Debata com seus colegas e com seu professor o que significa representar uma população. Será que apenas uma imagem ou forma consegue traduzir tudo que uma população é? Vocês acham que em uma foto a gente consegue colocar toda a cultura do Brasil? Ah, mas se for uma montagem, talvez. Uma montagem com 1 milhão de fotos. Quase um Onde Está o Wall-E, né? Não é? Onde está o Wall-E? 1 milhão de informações, talvez. O que você acha, Rogério? Você acha que dá para colocar toda a cultura do Brasil em uma foto? Não. Não dá, né? Até porque a nossa cultura ela é muito rica. Por exemplo, o carnaval se comemora do mesmo jeito em todo lugar que a gente vai? Não, não. Escola de samba só tem aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não tem outros lugares, né? Eles vão fazer uns desfiles diferentes até. A gente vai ter também a gente vai ter uma Oktoberfest, que é uma coisa que vem de fora, porque a gente é muito miscigenado, mas acontece no sul, não acontece no Nordeste, exatamente, dona Lorena. Os bonecos de Olinda, é de Olinda, não é de outro lugar, mas é da cultura brasileira, e a gente conhece porque é uma característica muito forte, né, do pessoal de lá. O que mais? A gente tem muita cultura, gente, muita cultura. Graças a Deus, cultura que não nos falta. Só nos falta consumir essa cultura, não é verdade? Ir em museus, festa junina, olha aí, coisa tipicamente brasileira aí, né? Eles não têm, meus amores, o pastel
pastel em alguns lugares. Quem vive sem pastel, coisa triste. Quem vive sem brigadeiro, coisa triste também. Nas festas deles não tem o salgadinho, a nossa coxinha, o nosso pão de... a bolinha de queijo, não tem. Eles servem Cheetos. Olha que tristeza. Não tem essas coisas delícia que a gente faz. Certo? Então, isso é tão triste, né, Elô? Eu também acho. Como vive sem brigadeiro? Não sei. Ainda mais na pandemia. Não sabem. Pior que uma vez eu tava na casa de americanos, né? E aí eu fui fazer um brigadeiro, o povo, nossa, comeu doce. Eu falei, ai, que vocês não sabem aproveitar a vida. Então vamos lá, amores. Continuando. Agora, seu desafio será dar uma resposta visual à seguinte questão: como você representaria a população do Brasil? O que você gostaria de informar a respeito desse povo? Faça sua representação da população do nosso país em uma cartolina e apresente a seus colegas e para seu professor. Esse aqui eu não vou pedir cartolina não, porque tá difícil, né, gente? A gente comprar material escolar. Então eu vou pedir para vocês fazerem numa folha sulfite isso. Vocês enviem para mim, porque vai valer ponto, certo? Então, eu vou pedir para vocês enviarem, não agora, porque falta só 10 minutos para nossa aula acabar, mas enviem isso no meu e-mail, eu vou passar aqui. Amores, eu não vou pedir para vocês colocarem toda a cultura do Brasil dentro desse desenho, porque afinal também não é uma cartolina, eu vou pedir numa folha sulfite. Mas aqui vocês consideram mais importantes, tá bom? As que são mais fortes, assim, que você olha assim, bate o olho e fala, Brasil, certo? Sem dúvida nenhuma, sem questionar, certo? Posso fazer colagem? Pode. As gambiarras também, né, Lorena? Posso fazer colagem? Pode fazer colagem também, se você preferir, achar melhor do que fazer. Explico, Malu, vamos lá. Eu quero que vocês peguem uma cartolina. Cartolina não, desculpa, numa folha sulfite, porque cartolina é difícil. E então vocês vão pegar uma folha sulfite. Nessa folha sulfite, vocês vão tentar mostrar pra gente como é a cultura do Brasil. Precisa ser um desenho super maravilhoso? Não precisa. Inclusive, se vocês quiserem fazer colagem, pegar imagens e colar, vocês podem fazer isso também, certo? Não precisa fazer o desenho, porque tem gente que não gosta muito de desenhar e prefere colagem. Colagem também é uma forma de arte, tá? Então, a gente vai fazer isso, uma colagem ou um desenho. Oi? Eu não tenho impressora, então eu posso fazer, ao invés de ser no papel, eu posso fazer negócio no PC? No PC? Pode, né? Se for colagem? Pode. Tá? Então, vocês vão fazer isso, e aí vão me enviar uma foto, e eu vou, só pra gente poder dar o pontinho pra vocês, tá bom? Essa atividade eu vou dar 2 pontos, porque ela é mais trabalhosa. Ela vai ser para o dia... Deixa eu ver que dia. A gente só vai ter semana que vem, só para terça-feira, no dia 8 de setembro. Então, a gente já vai ter passado pelo feriado, gente. Segunda-feira, vocês vão estar tinindo lá, não vão vir para escola porque é feriado. Então, vai dar super tempo de fazer as perguntas da lição de casa. Professora, não vai para escola há meses. Oi? Ah, sim. Mas não vai ter aula online também, né? Não vai ter aula online. Muito bem, mas é muito interessante, eu estou muito curiosa. E aí, a gente, na semana que vem, na terça-feira, quando a gente voltar, a gente volta e eu apresento os trabalhos de vocês. Se vocês preferirem, eu não falo quem fez. E aí, só pra gente analisar, como a gente fez com a arte, a contracultura, lembrem? Então, a gente fez com a contracultura, a gente vai fazer a mesma coisa com a arte de vocês. Então, me enviem, por favor, porque aí eu teria que montar os slides, né? Mas faz assim, envia no dia 8, que aí até dia 8, que aí na quarta-feira a gente faz essa parte de análise. Certo, amores?
pelo menos uma semaninha aí. Mais uma semana aí. Então, mas me manda até terça, porque aí na terça eu consigo montar os slides pra gente analisar. Certo, amores? Tá, Com- pronto. Ok, continuando então. A gente ainda tem uns 5 minutinhos. Vamos ver. Aqui é uma parte mais complexa, que a gente vai estar falando de economia, tá? Toda sociedade precisa de uma economia. Não tem outro jeito. Não existe outro jeito. A gente vai precisar entender a economia, por quê? Porque a economia ela é fundamental para a nossa estrutura, tanto social quanto nossa estrutura de subsistência, tá? Desde que o mundo é mundo, a gente vive em função da nossa economia, tá bom? Desde os nômades, certo? A economia deles era o quê? Era pegar, usufruir de todos os recursos naturais que eles encontrassem naquela região e depois cair fora, certo? Claro que eles também tinham que dar uma economizada, então a gente tá vendo que tá acabando, vamos guardar, porque aí a gente, durante a viagem, vai ter suprimentos também. Então isso também é uma forma de economia, não é? Sim, certo? Ou não? Sim, é uma forma de economia. A gente precisa manter a nossa roda girando aí, porque senão vai dar um ruim, senão a gente não vai conseguir. Hoje em dia, nós vivemos num mundo globalizado. Quando a gente vive num mundo globalizado, a gente depende muito uns dos outros. Quanto mais fechado você é, pior economicamente você será. Quanto mais aberto você é, também vai ter um problema aí se você for muito aberto e não levar nada para fora, certo? Então precisa ter um equilíbrio aí. Equilíbrio. Eu não posso também não comprar nada de fora e eu também não posso só vender coisa para fora. Porque senão o negócio não vai, não tem um fluxo ali. Não vai rolar. Entendeu? É como um relógio, sabe? O relógio vai andando, vai andando, vai andando, vai andando e depois volta para você. Se a gente não consome os produtos de fora, esse valor que a gente pagou para fora não volta pra gente, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma fazenda de uva. Tenho uma fazenda de uvas. Uvas maravilhosas. E aí, o que eu faço, meus amores? Eu pego a minha uva e vendo para Itália, minha uva. Porque a Itália faz vinhos excelentes e eles adoram fazer vinho com as minhas uvas. Então, eu vou lá e eu vou vender esse dinheirinho aí, essas uvinhas, para conseguir meu dinheirinho de fora. Então, eu fui lá, peguei minhas uvas, comprei, vendi para a Itália, tá? A Itália vai lá e vai fabricar esse vinho. Se ninguém comprar, ela vai ter dinheiro ali para me dar depois para comprar novas uvas? Não, ninguém tá comprando dela, né? Então, como é que eu vou fazer? Se ela não vende aquele produto, eu também não vendo o meu. Sacaram? Precisa de um equilíbrio, certo? Então, por que eu tô explicando tudo isso? Porque para mostrar para vocês como a economia precisa girar, ela tem que se manter num fluxo constante. Então, eu pego minha uva, vendo para a Itália vai lá e vende seu vinho, não só para mim, para outros países também. Vende seu vinho, aí eu compro. Aí esse dinheiro que eu dei para a Itália comprando o vinho deles, eles vão me devolver comprando a minha uva. Entenderam, gente? É um ciclo. Vai voltando, vai girando esse dinheiro aí. Certo, amores? Tranquilex? Muito bem. Outra coisa que eu quero explicar para vocês. Por que todo ano o valor das coisas aumenta? Me digam. Mas deve ter alguma coisa a ver com inflação, alguma coisa assim, mas eu não consigo dizer. E o que é inflação? É tipo... Eu não sei explicar, professora. Eu meio sei, mas mais ou menos, mas também não sei explicar, tá ligado? Imposto aumenta também por conta da inflação. O senhor Pedro está corretíssimo. A inflação vai determinar o valor das coisas. Mas como ela vai determinar, meus amores? Muito simples, eu vou explicar para vocês. Toda vez que a gente emite moeda, a gente aumenta o valor das coisas. É a lei da oferta e da procura, mais ou menos. Então, como funciona?
Vamos supor que eu sou uma vendedora no mercadinho, tá bom? Eu tenho, deixa eu ver. Eu tenho muito suco de laranja. Tenho muito suco de laranja. O meu preço, ele vai cair porque a quantidade de pessoas, eu não tenho quantidade de pessoas ali para consumir esse suco de laranja. Então, para eu incentivar a consumirem mais, eu vou diminuir o preço do meu suco de laranja. Certo? Agora, se eu tiver pouco suco de laranja e tiver mais mercado do que o necessário, a gente vai ter ali um problema de mercado, né? Então, eu vou aumentar o meu suco de laranja para que só quem quiser mesmo compre, certo? Gente, não vai dar para explicar totalmente a inflação agora, porque nosso horário já deu, mas eu espero vocês amanhã, tá bom? Pra gente continuar falando sobre história. Um beijo, meus amores, e um queijo. Até amanhã.